Eu acho que um pedido, um fato dessa magnitude, nada mais importante do que o pedido vir da mesa diretora do Poder Legislativo. Nós pertencemos a um poder diferente. O sistema de freios e contrapesos, os poderes são harmônicos e independentes. Não há subserviência de um poder sobre o outro. Não há subserviência de vereador sobre um outro poder, ou perante um outro poder. E entendo, vereadora, parabéns por essa observação, que a melhor forma de mostrarmos a lisura, porque muitos nos cobram que isso aqui vai terminar em pizza, e não vai terminar em pizza. Então, para mostrar a lisura, a independência, e não alterando, até porque isso não vincula o presidente, ele não é obrigado. Nós estamos fazendo um requerimento para que a mesa diretora faça o pedido de processante. A mesa diretora pode falar, nós não vamos fazer. Ponto. Não tem hierarquia, há liberdade. É um requerimento em forma de solicitação. Se o presidente, se a mesa achar que não deve, acabou. Mas acredito, e mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência, porque é uma forma de demonstrarmos à população que é o Poder Legislativo de Bauru que está pedindo a instalação de uma comissão processante, o que não significa cassação. Pelo contrário, a prefeita disse recentemente, ontem, nas redes sociais, que esse relator, e aí eu não falo Eduardo Borgo, o relator de uma SEI, faz insinuações fantasiosas. Nós vimos aqui que está longe de ser fantasia o que nós apontamos no relatório. Então, quer dizer, para mostrar para a população, agora que, sendo instaurada a processante, tem direito ao contraditório e ampla defesa, aonde a prefeita poderá vir aqui, no caso de instauração da processante, e vir se defender. Ela tem esse direito. Então, peço, presidente, a inclusão no relatório dessa alteração que foi feita e peço também aos demais vereadores, a todos que aceitem, mesmo porque, volto a dizer, não vincula o presidente e nem a mesa diretora, mas é uma forma de mostrarmos lisura no nosso relatório e nos nossos trabalhos, o que, por fim, não implica em cassação, implica numa processante. Por isso, termino pedindo essa inclusão dessa alteração que faço e o voto dos colegas pela aprovação, porque a votação que nós vamos ter agora não é só em relação a esse pedido. A gente vai votar, porque a partir desse momento esse pedido passa a fazer parte do relatório final e, caso não seja aprovado por essa comissão, será negado todo o trabalho que nós fizemos, dando a entender que trata-se mesmo de uma peça fantasiosa, de o que seria, no meu entender, um desrespeito a esse parlamento, em especial ao trabalho desse relator, que passou aí dias, semanas, finais de semanas, longe da família, longe dos filhos, fazendo um trabalho que até hoje, com exceção da prefeita municipal, que parte para a vitimização e a maior interessada, não viu uma pessoa fazendo um questionamento, muito pelo contrário. Então, peço o apoio dos colegas para que votamos, de preferência, de forma unânime nesse relatório. Muito obrigado, presidente. Perfeito, vereador relator. Eu só vou pedir antes, que o consultor jurídico possa nos ajudar, a decifrar, até nos orientar, como o vereador relator, já havia apresentado o relatório, nós já havíamos feito a leitura, o consultor jurídico possa nos orientar se tem a deliberação do vereador relator em fazer essa emenda por si só e apresentar, ou se há uma necessidade de que essa complementação dele tenha que ser colocado para a deliberação da comissão. Vereador, o consultor jurídico pode nos dar essa orientação? Estamos tratando de um relatório preliminar. Quando não for votado,
Perfeito, não. O relator tem a liberdade de alterar, de incluir, de excluir. Não foi votado, é preliminar. Perfeito. Nós só gostaríamos do parecer do consultor para que a gente possa seguir. Senhor presidente, senhores vereadores, os que fazem parte da comissão, os demais vereadores aqui presentes, os servidores que acompanham os trabalhos, sobre o questionamento de Vossa Excelência, do ponto de vista jurídico, eu entendo, semelhantemente ao vereador Borgo, que existe um relatório preliminar, né? Tanto que, diferentemente daquilo que acontece no procedimento das comissões permanentes, o relatório a ser apresentado ao plenário para deliberação do corpo de parlamentares dessa casa é um relatório da comissão, né? Diferentemente do que acontece nas comissões permanentes, que existe o parecer do relator e submete-se ao voto do membro, podendo o membro apresentar um voto divergente daquilo que foi o parecer apresentado pelo relator. Na Comissão Especial de Inquérito, que é uma comissão temporária, subentende-se que o que deve ser apresentado é um relatório, pelo menos votado pela maioria dos seus membros. Nós temos 5 membros, pelo menos 3 membros concordando com um determinado conteúdo a ser submetido, então, esse conteúdo ao plenário da Câmara Municipal de Bauru. Então, eu entendo que vocês, por não ter um disciplinamento expresso, totalmente regrado, dentro do nosso regimento sobre o processamento de uma comissão especial de inquérito, existe uma certa liberdade de decisão e deliberação pelos membros da comissão. Perfeito. Então, o vereador relator pode, como é um relatório preliminar, pode complementar o seu relatório, né? Foi isso que eu entendi. Então, esse pedido do vereador relator passa a fazer parte integrante do relatório que ele apresentou e fez a leitura. Então, nós temos um relatório que foi apresentado pelo vereador relator, né, foi lido, né, durante esse período inicial e houve essa complementação que também foi lida, né, nós temos a leitura e, obviamente, agora nós precisamos votar esse relatório pela aprovação ou não. Então, nós vamos... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Sérgio. Pelo período extenso que nós tivemos nessa casa, os trabalhos, né? O relatório do vereador Borgo, na minha consciência, não teria nenhum problema em votar hoje favorável, mas como nós temos ainda essa prerrogativa de um tempinho a mais, a minha consciência nesse momento pede um pouco mais uma apuração de tentar compreender e votar sim ou não pela cassação. Então, eu gostaria sim de pedir, se não estou correto aqui, já que nós temos até terça-feira, nós poderíamos ter eu peço vista, até para que, se eu for dar o meu voto, eu quero dar mais tranquilo, mas nesse momento a minha consciência pede um pouquinho mais aí de discernir, né, o meu sim ou o meu não, sobre a cassação da prefeita. Tudo bem. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Vereador Serginho, só para deixar, não é o pedido de cassação, tá? Não, aqui é pedido de aprovação ou não do relatório da SEI. Ah, sim, que o... Não, a população que está acompanhando vai achar que a gente está votando aqui a cassação da... É que como o primeiro momento o relatório era só o original da sua pessoa, né, colocado aqui, para mim perfeitamente, tranquilo, nenhum problema em votar, mas como houve essa mudança, eu prefiro, eu preciso desse tempinho, já que
ou sim ou não, vai acabar dando um tempinho a mais para a gente refletir sobre o assunto. Perfeito, vereador. Presidente, antes de decidir deliberar sobre o pedido de vista do vereador, eu vou pedir para fazer a colheita dos votos dos demais participantes. Não tem nenhuma proibição, isso aí é prática nos tribunais superiores, aonde os ministros normalmente passam os votos mesmo com pedido de vistas, o qual eu já declaro, óbvio, né, o meu pedido, o meu voto pela aprovação do relatório, mas eu peço a colheita dos votos, ainda que o resultado não seja final, respeitando o pedido de vistas, pro vereador decidir o voto dele. Agora, a não ser que os demais tenham necessidade de pedido de vistas, eu peço para que passe a colheita dos demais votos. Perfeito. O vereador, consultor jurídico, né, nós tínhamos, confesso que eu não me lembro exatamente qual foi o parecer do consultor jurídico. Eu me lembro que naquele parecer, o consultor jurídico tinha mencionado sobre a questão dos prazos e possibilidade de vista ou não, até por isso que nós hoje antecipamos a reunião que faríamos na terça-feira, no dia 7. Então, nesse sentido, e obviamente Vossa Excelência tem razão em relação às questões jurídicas e dos tribunais, mas nesse sentido eu vou pedir ao consultor jurídico para que possa nos dar essa orientação, porque como o parecer foi dele, se efetivamente o pedido de vistas ele é de um modo geral, no sentido de que a gente postergue a reunião para votação, ou se o pedido de vista é estritamente em relação à pessoa que eventualmente pedir vista. Consultor jurídico, pode nos ajudar? Senhor presidente, como nós não temos no nosso regimento, como disse anteriormente, um disciplinamento sobre os atos dentro da comissão especial de inquérito, que é uma comissão temporária, por analogia, para nortear os trabalhos, no meu parecer, eu coloquei, salvo o melhor juízo, mas o meu entendimento é que a comissão poderia utilizar os procedimentos semelhantes àquilo que é adotado dentro das comissões permanentes dessa casa, Justiça, Economia, enfim. E o artigo 36 do regimento diz assim: 36, parágrafo 2º-B. Os membros, caso solicitem, disporão de 2 dias úteis e prorrogáveis para o voto em separado. Em tese, os membros da comissão, eles poderiam solicitar, até 2 dias úteis, como já foi anteriormente utilizado essa prerrogativa por outra comissão especial de inquérito, solicitando 48 horas para seu voto. Entendo que a dinâmica dos trabalhos cabe à presidência estabelecer se respeita esses 2 dias ou se pode já fazer a abertura da votação para os demais membros que não tenham dúvida em votar nesse momento, ou se queiram proferir o seu voto, e dar a oportunidade, por prerrogativa do regimento, desses 2 dias, que são os prazos que se permite para que o membro da comissão permanente possa votar numa determinada matéria sob juízo da comissão correspondente. Só uma questão de ordem. O artigo 36, lido pelo consultor jurídico, ele é muito claro, a interpretação é literal. Ele tem direito ao voto em separado. Aquele que pediu vistas, ele tem o direito de dar o voto dele em separado. Isso aí não vincula a comissão. Perfeito. O vereador, com licença. Pois não. Eu entendo o que o vereador Borgo está dizendo, e eu não estou aqui dizendo que eu vou
que eu estou fazendo isso porque alguém... eu ainda não estou ainda com a minha consciência tranquila para dar o voto. Mas se eu tenho essa prerrogativa de ter esse tempinho a mais e poder votar mais tranquilo e consciente, né? Até mesmo acredito que se algum de vocês também pensa dessa forma, e se pode se manifestar ou não, mas o meu pensamento é assim: eu vou ficar mais tranquilo quando chegar na terça-feira aqui. Mas vai ser dessa forma, vereador, eu vou votar sim. Em momento algum eu me manifestei em relação a isso. O senhor tem todo o direito. Até porque o senhor participou de todas as audiências, o senhor acompanhou as sessões, o senhor teve acesso preliminar ao relatório, o senhor acabou de ouvir aqui, eu fiquei 5 horas lendo o relatório e ainda fazendo apontamentos, mas se o senhor mesmo assim ainda precisa desse prazo, o relatório te dá o direito e eu apoio a adesão de Vossa Excelência. O que eu estou falando é o seguinte: esse é um direito do senhor. Sim. Mas o que eu estou pleiteando aqui é que eu também tenho o direito de votar, é uma prerrogativa minha. Mas você entende? Porque o regimento não exige que se suspenda o processo. Mas você tem a compreensão da minha palavra, para não ficar mal interpretado, que o relatório, da forma que o senhor apresentou hoje aqui, para mim ficou claro, tanto é que se fosse votar, entendi. Eu votar, beleza, mas como houve essa alteração, eu estou pedindo esse tempo para que eu possa refletir melhor. Vereador, perfeito, fazer concordo com Vossa Excelência. Juízo correto. Eu concordo com Vossa Excelência, não é isso não, pelo amor de Deus, eu não sei se eu estou sendo mal interpretado. Eu não estou questionando o pedido de Vossa Excelência, não é isso. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: vai ter a abertura de prazo para Vossa Excelência, direito de Vossa Excelência, eu entendo, não entro nesse mérito. O que eu estou dizendo é o seguinte: nada impede. A lei não proíbe, o regimento não proíbe, e isso é praxe nos tribunais. Os ministros dos tribunais, eles proferem o voto. Tanto é, quantas e quantas vezes a gente vê no Supremo Tribunal Federal, que vai pela ordem de entrada no Ministério, a hora que chega, dá o voto, Rosa Weber, Marco Aurélio, Fux, vai constatando o voto. Tá? A hora que chega num ministro que ele pede a vistas, ainda assim os outros ministros têm chance de votar. Isso é praxe, isso é normal. Então, o que eu estou pedindo aqui, óbvio, tem que respeitar a prerrogativa de Vossa Excelência. Eu só estou pedindo o seguinte: quem está pedindo vistas é Vossa Excelência. Vossa Excelência tem esse direito. Eu só estou pedindo para a gente levantar os votos dos demais vereadores. Só isso. Mas eu respeito Vossa Excelência. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereador Serginho, então, sendo assim, está deferido o seu pedido de vista. Nós vamos seguir aqui com os demais membros aqui, né, para que a gente possa apurar os demais votos e assim seguir com a comissão. Eu vou passar aqui a palavra, então, à vereadora Chiara Ranieri, né, que já está aqui aposta, para que a gente possa seguir com o voto da vereadora Chiara. Presidente, meu voto é pela aprovação do relatório. Perfeito. Boa tarde a todos, presidente, vereador. Em cima disso, né, desse pedido que colocou agora no relatório, eu queria entender do jurídico ou de alguém que possa responder se tem alguma coisa, se os vereadores, os membros da comissão ficam de fora de uma votação, caso seja votado. Vereador. Só para. Locadora, posso só. O senhor quis. Não sei se eu entendi direito. Caso a mesa diretora. É isso que o senhor quis dizer? Não, é porque durante esses dias sempre teve o comentário que se tivesse algum pedido de processante no relatório e aprovado, os membros da comissão eles não poderiam participar do sorteio, ou melhor, nem da votação. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se for aprovado esse relatório, então, se há algum risco de algum de nós ficar fora da... É isso aí. Isso mesmo, se a gente fica de fora da votação, é isso daí. Perfeito. Vamos direcionar, então, o consultor jurídico para que possa também esclarecer. Da forma como consta do pedido do relatório, se isso aí vincula, se tem algum risco de algum dos membros da comissão ficar fora, no caso da mesa diretora pedir a instauração de processante. Se isso aí vincula pelo 201, se alguém aqui ficaria de fora. E só lembrando, o consultor, que o pedido de processante, ele
que o vereador relator pede é: requeiro imediata providência ao senhor presidente desta casa, vereador Marcos Antônio de Souza, para que a mesa diretora da Câmara Municipal de Bauru apresente o pedido de instauração de comissão processante em relação à senhora prefeita municipal Suelen Silva Rosim, nos termos do artigo 5º do decreto 201/67. Só para, se o senhor me permite, presidente, por uma questão de ordem. Pois não. E o doutor Lima, se o senhor me permitir também, só para eu fazer a leitura do artigo 5º do decreto 201 de 67. Artigo 5º? Eu acho que é importante, presidente. Eu tenho aqui. Tem aí? Tenho. Vê o artigo 5º, inciso 1º. Quer ver? Ó? Artigo 5º. O processo de cassação do mandato da prefeita pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante. Eu acho que isso aí está interessante pelo seguinte: eu peço vênia para exarar meu entendimento. O processo de cassação do mandato, por infração no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor. Então, no entendimento desse relator, o relatório não é uma denúncia. Com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido. Como a denúncia tem que ser aprovada em plenário, isso até pela segurança, tá, Lima, para a gente poder discutir isso aí, que é importante essa observação do vereador Locadora. E eu entendo que nós estamos votando um relatório de SEI. O relatório de SEI não é denúncia. Qualquer um pode pegar o relatório, anexar numa peça que é a denúncia, e aí, quando fizer o protocolo, ele passa a ser o denunciante. O que nós estamos pedindo aqui? Tanto é que não vincula o presidente à mesa. O presidente pode falar assim: não vou fazer. Então, esse pelo menos é o meu entendimento para a gente enriquecer o debate. Eu não vejo a possibilidade de sermos qualificados como denunciantes, mas, enfim, eu também fico curioso para escutar o posicionamento do doutor Lima. Jurídico, por gentileza, nos dê a posição. Senhor presidente, realmente é uma situação sui generis que nós não temos precedente aqui na casa. E a única normativa que regula um processo de uma comissão processante é o Decreto-Lei 201 de 67. Tá? Então, para exarar realmente algo, para dar uma certa... Mas a vereadora Chiara trouxe a informação que eu acho que é importante, porque para a gente poder realmente, a gente quer contribuir com os trabalhos, né? Sim, claro. Mas tecnicamente a gente precisa falar. Então nós vamos suspender a sessão agora às 16h05 para que o consultor possa avaliar esse questionamento feito pelo vereador Locadora. Está suspensa a reunião às 16h05. Pois não. Senhor presidente, nós precisamos entender que são dois atos distintos. Um é um processo chamado de Comissão Especial de Inquérito, que tem a finalidade de apurar fatos, né, dentro da prerrogativa que é peculiar ao Parlamento, que é o ato de fiscalizar. E um outro processo distinto de uma Comissão Especial de Inquérito é uma comissão processante. A comissão processante, ela inicia-se por um ato formal, através de uma denúncia escrita, como prediz o inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, que regulamenta o processo
de infrações político-administrativo cometido por parlamentares ou por prefeito no exercício do mandato. Por bem, o que esse inciso nos traz? Literalmente, o texto da lei. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Neste momento, o que a consultoria jurídica da Câmara Municipal entende que o que está colocado na Comissão Especial de Inquérito, no relatório apresentado pelo relator, no item 4, o texto ele faz uma indicação para que a mesa ela promova o ato da denúncia para a abertura de uma comissão processante. Então, eu entendo que, obrigatoriamente, uma comissão processante, ela inicia-se com um ato formal, através de uma peça escrita, com uma identificação clara do autor. Neste momento, só o fato de indicar, vereador Locadora, eu entendo, salvo o melhor juízo, que não contaminaria a participação dos senhores na comissão, não constitucionaria os senhores como autor dessa denúncia numa possível abertura de comissão processante. Eu não sei se eu fui claro. Eu acho que ficou claro. Obrigado, Lê. Vereador Locadora, ficou claro para Vossa Excelência? Sim, ficou. Então, muito obrigado. Vossa Excelência pode dar o seu voto em relação ao parecer apresentado pelo vereador relator. Sim, meu voto é sim, presidente. Perfeito. Vereador relator? Sim. Então, nós já temos 3 votos, né? Portanto, o relatório do vereador relator, né, está aprovado. O vereador Serginho pediu vista, a comissão, né, vai finalizar o seu trabalho. Obviamente, né, eu também, como membro, né, preciso me manifestar e dar o meu voto. Eu também o farei. E, obviamente, tem algumas considerações para que possa dar, muito embora o relatório já esteja aprovado e todos os encaminhamentos, né, serão direcionados conforme previsto no relatório do vereador relator. Eu gostaria, né, e tinha feito algumas considerações inicialmente em relação ao relatório apresentado pelo vereador relator, e eu tinha aqui o meu voto, que era pela aprovação do relatório inicial, com algumas considerações que eu tinha, especialmente em relação, né, ao fato, e eu já conversei bastante isso com o vereador relator, né, no que diz respeito, embora não seja esse o ato, principalmente em relação ao dolo específico, a questão do decreto 201, que também fala sobre a negligência e, obviamente, né, a questão dos erros. Entendo, e nós sempre iniciamos a nossa Comissão Especial de Inquérito dizendo que nós precisaríamos nos atentar a 3 pilares específicos, que era em relação ao valor, né, procedimentos e a questão da finalidade pública dos imóveis, e a comissão trabalhou precisamente nestes itens. Nós entendemos que houve, sim, né, vários erros relacionados da Prefeitura Municipal em relação aos procedimentos, né, então erros esses de transformação de compra e venda numa desapropriação, enfim, erros procedimentais. No entanto, em relação à questão, né, dos valores, né, nós tivemos aí, né, foi esmiuçado pela comissão, né, as avaliações foram feitas pela Secretaria de Obras, com critérios técnicos, nós avaliamos. A questão, e foi bem direcionado pelo vereador relator, de apuração de eventuais crimes por aqueles órgãos que eventualmente eles têm que fazer a apuração, né, se há indícios de corrupção, de favorecimento, enfim, de agente
Público, isso certamente será feito, até porque, né, nós temos uma limitação muito grande enquanto Câmara Municipal, em relação a esse tipo de apuração, né. Em relação aos procedimentos, né, houveram alguns atropelos. Obviamente, a imputação da lei de responsabilidade, que exige que se gaste 25% dos prefeitos, e depois teve uma PEC que aliviou essa questão, eu acho que é uma questão legal que precisa ser, de repente, revista, pois hoje, né, o município é um exemplo disso, gasta-se mais de 25% em saúde e há uma exigência de gastar, enquanto sobra dinheiro na educação, né, na saúde, não se pode aplicar esse recurso. Eu acho que é um absurdo da legislação em relação a isso e penalizar, né, os prefeitos e as prefeitas com este item. Em relação à utilidade pública, obviamente, tem uma discricionariedade da prefeita em relação a dar uma destinação de utilidade pública. Talvez eu não concordaria com alguns direcionamentos dados, mas é um ato discricionário, né, da prefeita, e obviamente a ela cabe dar a destinação que é devida. Concordo, né, com tudo e com os andamentos, os direcionamentos que o vereador Borgo havia, né, dado. Então, eu tinha 99% de concordância com o seu relatório. Agora, como nós temos 4 direcionamentos, né, eu concordaria com 75% do relatório, em especial porque, né, esse direcionamento vindo em relação à questão da comissão, né, processante, obviamente, né, existe uma menção do vereador relator de que a comissão processante não enseja a cassação, mas não há, né, nenhuma direcionamento ou abertura de comissão processante sem que, né, a finalidade específica ou a propositura seja como objeto a cassação, até porque o decreto 201 assim presume e direciona para que a penalidade político-administrativa ela seja apurada dentro de uma comissão processante. Então, nesse sentido, e resguardado o meu entendimento em relação às questões que ainda tem que ser apurada pelo Ministério Público, Judiciário e também, né, pelas Ministério Público Federal, Estadual, Polícia, eu, né, já deixo desde já o meu voto para esse último relatório, né, contrário, com essas justificativas, né, muito embora não vá influenciar, em virtude apenas dessa alteração proposta pelo vereador relator. Portanto, eu queria devolver aqui ao vereador Serginho para que pudesse... Pela ordem, presidente, eu não entendi. O senhor votou contra ou a favor do relatório? Contra. O senhor votou contra o relatório? E ao vereador Serginho que se mantém o pedido de vista ou se já exara seu voto a fim de que a gente possa seguir com os encaminhamentos aqui da comissão especial. Senhor presidente, eu vou manter o meu pedido de vista. Eu prefiro... A minha consciência ainda continua, já que eu tenho essa prerrogativa, como eu disse, prefiro na próxima terça-feira ir votar mais tranquilamente. Perfeito. Eu acho que tem, né, essa prerrogativa, vai dar o seu voto, muito embora nós já tenhamos aprovado o relatório. Eu já vou, né, desde já dizer que nós já vamos deliberar e fazer todos os direcionamentos, encaminhamentos. Portanto, não tendo mais nada a tratar nesta reunião, nós vamos encerrar aqui a reunião às 16h23. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe.